E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Miguel e estamos começando mais um vídeo da nossa série. O último vídeo da nossa série de CSS para iniciantes. Peço desculpa pela demora na postagem desse vídeo, eu até avisei o pessoal no nosso Discord aí que eu estava passando um pouco mal, mas enfim, já estou praticamente recuperado. Talvez o vídeo tenha um pouco mais de corte do que o normal, porque eu ainda estou com uma tosse que me incomoda um pouco. Mas é isso, pessoal. Quero agradecer todo mundo que está acompanhando a série aí, que tem comentado. Os comentários têm sido bem legais, me deixa bastante feliz. E agradeço todo mundo que se inscreveu e a galera que tem se inscrito aí. O canal está crescendo bem rápido, a gente já está com 5.900 inscritos. Para quem me acompanha ou tá chegando agora aí e gostar do vídeo, peço que se inscreva, é de graça e ajuda muito o canal. A gente está com um crescimento bem rápido. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Espero que vocês gostem. Antes de começar a nossa videoaula, vou fazer o mesmo esquema, tá, pessoal? Eu tô com a última aula, o conteúdo da nossa aula 3 aberto aqui. Não mexi em nada. Estou com o CSS dele aberto aqui também e abri ele no Chrome. Para a gente começar a nossa videoaula hoje, é a partir desse princípio, é a partir deste carinha aqui que a gente vai começar, tá bom? Tô com a mesma coisa, ok. O que eu vou fazer, tá, pessoal? Na última aula eu ensinei para vocês a gente alinhar um conteúdo na tela, a gente posicionar as coisas aqui na tela. A gente vai basicamente refazer isso que a gente tem aqui, mas utilizando propriedades mais recentes, é o termo correto, do CSS, que são mais fáceis de entender e que vão ajudar vocês mais, eu acredito. Porque como essa é a última videoaula de iniciantes, eu acho que é legal abordar um pouco desse assunto. Vou abordar o básico, porque não dá para aprofundar, senão o vídeo ficaria bem longo. Pretendo voltar com as videoaulas, não, desculpa, com as lives na plataforma roxinha lá. Mas quando eu já tiver a data, eu aviso vocês no Discord, no Facebook, no Twitter, nas minhas redes sociais. Para quem não me segue, eu vou deixar as redes sociais aí embaixo. Tá, pessoal, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês que apaguem todo o HTML, menos todo o CSS, desculpa, menos as nossas configurações aqui no HTML, no body, e pode deixar a nossa classe header. E salvem para mim. Se a gente voltar, vocês vão ver que vai ficar desse jeito aqui. E podem tirar também o position relative. Então, peço que vocês deixem assim, ó, a estrutura HTML é a mesma, tá? E somente esse CSS aí. Então, vocês vão ver que vai ficar desse jeito aqui, ó, a logo super grande, e o nosso menu ele veio aqui para baixo. E é isso. Pessoal, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou puxar a abinha do meu CSS e vou trazer ela aqui para o canto, ó, porque aí eu fico com os dois abertos aqui lado a lado e facilita a visualização, eu acho que fica melhor o entendimento, tá bom? Eu tenho aqui a nossa imagem, que a gente importou ela, o arquivinho é o mesmo que eu disponibilizei na última aula, e com a classe logo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer parecido que estava lá. Vamos chamar aqui o nosso seletor de classe logo e vou dar uma largura aqui. Vamos testar de 60 pixels. Vou salvar. Ok, já está de uma largura que me interessa, está interessante. O que eu vou fazer? No nosso header, eu vou utilizar um padding. Vocês lembram o que o padding faz? Ele vai criar um espaçamento interno para a minha div, ele vai preencher o meu cabeçalho com um espaçamento interno que é invisível. Então, eu quero um padding aqui vamos colocar de 8 pixels. Reparem só que nosso conteúdo ele descolou da lateral. Então, é para isso que o padding serve. Se você não entendeu, assista às nossas outras aulas de CSS que você vai compreender, porque a gente já tocou nesse assunto. Então, o conteúdo que eu já expliquei para vocês, eu não vou aprofundar tanto, porque senão fica muito repetitivo. Então,
Se não entendeu, assiste as outras aulas, porque às vezes você caiu de paraquedas aqui nessa última parte. Então, já descolei o meu conteúdo aqui. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero trazer esse meu menu, eu não quero que ele fique debaixo da logo. Normalmente, não é assim uma exibição. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que ele venha para o lado da logo. E depois eu vou ensinar para vocês como fazer para trazer ele aqui para o cantinho igual estava. Eu vou recriar o que a gente já tinha, mas com outras propriedades do CSS. Então, pessoal, agora vocês vão aprender uma propriedade nova que se chama display. Ah, Miguel, mas a gente já viu o display, você já explicou o display inline, o display block. Já. Só que agora eu vou ensinar para vocês um tipo de display que se chama flex. Quando eu salvar aqui, vamos voltar lá. Reparem só. Olha que legal isso, pessoal. Ele já trouxe para mim aqui para o lado. Ah, Miguel, então é isso que o display faz? Ele traz as coisas que estão uma embaixo da outra e deixam elas alinhadas horizontalmente? Não. Não necessariamente, tá? Ele já funcionou aqui para mim porque o display ele tem essa propriedade por padrão que é de alinhar as coisas laterais. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, dentro do meu header um H1, só a título de teste, meu nome é Miguel, ele vai continuar do lado aqui. Então, o display ele já faz isso, ele já traz esse resultado para a gente. Se eu apagar esse código aqui, volta tudo um para debaixo do outro. Vou colocar o display aqui e quando eu digo que uma div eu consigo colocar display flex basicamente em todas as tags do HTML. Quando eu digo que no caso o nosso header ele tem o comportamento, o tipo de display dele é flex, o que eu estou falando para o nosso navegador? Olha, a partir de agora todos os filhos dessa tag, que no nosso caso é a nossa tag header, eles vão ser itens flex. E isso me dá uma infinidade de possibilidades. Eu consigo fazer muita coisa aqui. Eu vou apagar o nosso título e vou mostrar para vocês. Já está com um comportamento praticamente do que o que a gente quer. Mas o que eu vou fazer? Vou chamar a nossa lista aqui de novo, nosso menu. Então, coloco aqui ponto menu e vou dizer que do ponto menu eu quero o LI. O LI eu vou colocar o display inline nele. Pronto. Colocando o display inline, ele já ficou lateralizada a nossa lista. Porque a nossa lista não ordenada, que no nosso caso aqui é um menu. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero colocar uma margem, aqui eu coloco 0, porque eu não quero uma margem vertical, eu só quero uma margem horizontal. E vamos colocar aqui de 8 pixels também, para poder espaçar um pouco esse conteúdo. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero alinhar verticalmente, ou seja, eu quero que esse texto meu aqui ele venha para o centro do nosso header, que é esse carinha que está cinza aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Clicar com o botão direito, inspecionar, só para a gente ter o nosso amigo aqui, que é o console do navegador, que no meu caso é o Chrome, para explicar para vocês. O nosso header é esse cara aqui. Ó. O que eu quero fazer agora? Eu quero alinhar o nosso nav, o conteúdo do nosso nav para ele ficar ao centro. Vocês reparem bem para vocês verem que ele não está centralizado. O que eu vou fazer então? Primeiro, antes de eu fazer esse alinhamento, eu vou trazer esse nav aqui para o canto. E para eu fazer isso utilizando o Display Flex é muito simples, O que eu preciso fazer? Vamos voltar aqui no nosso HTML para a gente entender, tá? Eu tenho o nosso header, ele é o pai, é ele que está com o Display Flex. E aí, o que seria filho? Quando eu digo filho, o que é filho dele? A nossa tag image e a nossa tag nav. Ah, Miguel, mas por que é filho? Porque elas estão dentro do header. Ah, Miguel, então o L é filho do header? Não, não é. Porque o L aqui nesse caso está dentro do nav. Então, o L é filho
do Nave. Então, os únicos filhos que a gente tem do Reader aqui é o Image e o Nave. Então, esses dois carinhas aqui, eles se tornam itens flex. Pode parecer um pouco confuso no início, mas vocês vão ver que não. Então, para eu fazer esse alinhamento lateral, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui, quero mandar esse carinha aqui para o canto. Eu preciso, depois de colocar no pai que ele tem um display do tipo flex, eu preciso falar para ele que eu quero falar o seguinte, olha, eu quero que o justify desse content, ou seja, esse alinhamento do conteúdo, ele seja um space between. O que é o space between? Eu vou criar um espaço entre os meus filhos, entre os itens flex. Então, o que eu estou dizendo para ele é o seguinte, olha, cria um espaço entre, space between. Então, para quem não consegue pegar isso do inglês, pessoal, uma dica de ouro, tá? Estudem inglês da maneira que vocês acharem melhor, porque é muito importante, principalmente na programação. Então, cria um espaçamento entre o conteúdo, que no caso aqui é o image e o nav. Se eu salvar aqui, reparem só, ele já empurrou aqui para mim, para o canto, o meu menu. E aí, para poder alinhar verticalmente, eu preciso fazer o seguinte, olha, align items no centro. O que eu estou querendo dizer? Alinha os itens. O que são itens? São os filhos, no caso o image e o nav ao centro. Se eu vier aqui, reparem para você, ó, vou apagar aqui e vou salvar. Ele está mais próximo do topo do que da parte de baixo. Se eu vier aqui Align Items Center e salvar, reparem para vocês verem que ele alinhou ao centro o nosso menu. Então, fica muito mais simples de se entender do que aquela confusão do position relative, quem é pai de quem. E o grande defeito do position relative é que aqui no Reader talvez não fique tão claro para vocês, mas o conteúdo ele pode facilmente se sobrepor, porque ele fica flutuando, né, no position, e você pode ter uma confusão muito grande também quando vocês têm vários position absolute, vários position relative. Se isso não for tratado com cuidado, se torna confuso. E aí, pessoal, uma coisa que eu vou ensinar para vocês também, que eu ainda não ensinei, é como que a gente pode alterar a fonte. Ah, Miguel, mas você já falou que é com font family. O font family eu consigo alterar. Sim, eu consigo alterar desde que eu tenha essa fonte no meu computador. Só que aí imagina só, você quer que coloque uma fonte aí diferente, mas que a pessoa não tenha que instalar a fonte no computador dela. Como que a gente faz? Vou explicar para vocês agora uma dica bem legal. Aqui eu consigo, por exemplo, vamos supor que eu quero mudar a nossa fonte de todo o conteúdo do Reader para esse Verdana, por exemplo. Ele tenta o Verdana, se o usuário não tiver o Verdana no computador dele, ele tenta o Geneva. Se não tiver o Geneva, tenta o Tahoma. Se não tiver o Tahoma, ele tenta qualquer fonte não serifada, que é essa sans serif. Se eu salvar, reparem bem, ainda não salvei. Ó. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem o home, como que ele está. Reparem que no cantinho nas extremidades da fonte aqui, ela fica pontiaguda. Vou salvar e vou voltar. Reparem que sumiu, certo? Mas tá, Miguel, eu quero colocar uma fonte que o usuário não tem no computador dele. Como que a gente faz? Vou apagar aqui o font family. A gente vai entrar no Google e vai digitar Google Fonts e vamos entrar nesse site aqui, ó, fonts.google.com. Aqui, pessoal, qualquer fonte que vocês quiserem utilizar aqui é gratuita. E eu acho isso fantástico porque a fonte ela traz muito aquilo que você quer dizer. Então, assim, a fonte, vocês vão reparar que é algo muito importante para transmitir uma mensagem para o usuário. Eu geralmente gosto muito de utilizar essa Roboto. Aqui tem mais de 1000 opções de fontes.
Então, para vocês testarem, por exemplo, vocês podem digitar aqui, ó, meu nome é Miguel. E aí vocês podem escolher qualquer fonte que vocês gostem aqui, que vocês acham bonita. Aí é muito gosto. Mas geralmente se utiliza as fontes um pouco mais arredondadas. Eu gosto muito da Roboto. Entrando aqui na Roboto, quando vocês clicarem lá, vocês vão ver que tem várias opções. Thinsen, Italic, Light, Regular, Medium, Bold, Black. O que muda nisso daqui? O font weight, que é o peso da fonte. Reparem que ela começa mais fininha e vai ficando mais espessa, né? Geralmente se usa a regular, que é a fonte normal, e aí depende muito do que você espera fazer no seu site, tá? Vou utilizar aqui no nosso exemplo somente a regular. O que eu vou fazer? Vou vir aqui na regular 400 e vou clicar em Select this style. Quando vocês clicarem nesse Select this style, vai abrir esse menuzinho lateral. Certifiquem-se que vocês estão com a opção link marcada. Vocês vão copiar esse link que ele gera aqui. Vou copiar. Vou voltar no meu VS Code e aqui dentro da tag head, fiquem atentos, tá, pessoal? Precisa ficar dentro da tag head. Vou apertar Enter aqui e vou colar exatamente o conteúdo que eu copiei. E vou salvar. A partir disso, ele vai adicionar 2 outros links. Esse link aqui de Pre-Connect não precisam se preocupar, mas é uma forma do Google otimizar. Porque o que acontece? A partir de agora, eu tenho disponível no meu projeto a fonte Roboto, desde que o usuário tenha conexão à internet. Hoje é muito difícil de não ter, né? Então, para essa fonte funcionar, ele vai entrar no site da Google e vai fazer o download dela automaticamente. Então, reparem bem, vou salvar. Se eu voltar no nosso projeto, posso fechar o site da Google aqui. Vou dar um zoom, ele voltou para o original, que aqui, não sei, eu acredito que seja Time News Roman, que é uma fonte serifada. Reparem nas extremidades do H aqui. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no header, a mesma coisa, vou colocar um font family, font family, e vou digitar Roboto. E aí, vírgula, sans serif. Por quê? O que eu estou querendo dizer? Olha, eu quero a fonte Roboto. Se não tiver a fonte Roboto, insira qualquer uma sem serifa. Vou salvar e pronto. Eu tenho a fonte Roboto aqui instalada no nosso projeto. E aí, pessoal, para a gente fechar esse vídeo de hoje, eu vou ensinar uma coisa para vocês que é muito importante, a introdução do conteúdo, que é a responsividade. Miguel, o que é isso? Responsividade. Responsividade é basicamente adaptar os sites a qualquer tipo de dispositivo. Vamos fazer uma simulação? Imagina que esse aqui seja o nosso site e eu quero colocar ele, por exemplo, quero abrir ele num telefone, em algum dispositivo móvel. O Chrome ele tem uma opção que é muito legal, acho que os outros navegadores também têm, que é esse Toggle Device Toolbar. Se eu clicar aqui, eu consigo ver como que é o nosso menu. Em um telefone. Aqui nesse caso é um telefone que tem uma largura de 400 e uma altura de 914. Mas aqui eu consigo diminuir a ponto de que eu veja na menor resolução possível. Não é normal a gente ter uma resolução tão pequena, assim, de 100 pixels de largura. Mas vamos fazer o seguinte, para todo mundo estar na mesma resolução, reparem aqui em cima que tem uns botõezinhos, ó. Vamos clicar aqui no Mobile M, que é uma largura de 375 pixels. Geralmente, nessa largura, o que a gente faz? A gente aumenta um pouco a fonte para as pessoas não terem uma fonte tão pequena num dispositivo móvel. E eu vou dar um outro exemplo que não é muito comum, mas só para vocês entenderem como utilizar a responsividade. Eu quero fazer o seguinte, quando chegar numa largura de 375 pixels ou menor, eu vou centralizar a minha logo e vou trazer um menu aqui para baixo. Vou ensinar para vocês como fazerem isso.
No CSS, pessoal, a gente tem um negócio muito legal que se chama Media Query. Com a Media Query, eu posso dizer, olha, CSS, aplica essa regra aqui a partir de determinada condição. Vou dar um exemplo para vocês. Dentro do nosso header, eu vou digitar @media, vou abrir e fechar o parênteses, e aqui eu tenho a nossa Media Query. E aí eu preciso dizer dentro do parênteses qual é a minha condição para que essa regra seja aplicada. A minha condição é que a largura máxima seja de 376 pixels para poder funcionar no nosso exemplo aqui. E aí eu abro e fecho o parênteses. E aí o que eu vou dizer? Eu quero que nessa condição aqui a fonte seja vermelha. Se eu voltar aqui e atualizar, desculpa, pessoal, cometi um errozinho aqui. O que eu preciso fazer? A gente vai vir aqui no nosso CSS, vamos colar aqui, tem que ser, fiquem atentos que tem que ser fora, tá? Fora eu colei aqui por engano na tag header aqui, tem que ser fora da tag header, eu vou criar a minha mídia. Vamos fazer melhor, copiem aí e vamos deixar aqui embaixo, para deixar no final do arquivo. Vamos digitar @media, abra um parênteses, max width de 376 pixels, fecha parênteses, abre e fecha chaves. E aí, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, olha, quando essa condição for verdadeira, ou seja, quando tiver no máximo 376 pixels, eu quero pegar o header e que ele tenha a cor vermelha. Ou seja, a cor aqui no caso a gente está mudando a cor da fonte. Reparem só, eu mudei aqui a cor. Se eu vier aqui e aumentar, ele tirou a regra. Ah, Miguel, mas por que tirou a regra? Porque ele não tem mais 376 pixels. Se eu for diminuindo aqui, reparem, 390, 379, 78, 77, 75. É até difícil um pouco de controlar porque ele não é tão preciso assim. Ele mudou a fonte para mim. E aí, pessoal, o céu é o limite. Vocês podem fazer o que quiser aqui dentro. O que a gente quer fazer? Quando ele for a largura máxima de 376 pixels, lembrem aqui o que acontece. Ele herda todas essas regras. Então, eu não preciso repetir isso aqui para dentro. Por quê? Ele herdou essas regras. Então, é basicamente como se eu tivesse todas essas configurações aqui dentro. Então, eu não preciso reescrever tudo de novo, a menos que eu queira mudar. Então, por exemplo, se eu quiser mudar a cor do fundo, eu não quero que seja cinza mais, eu quero que seja azul. Aí eu tenho que reescrever para quê? Para poder substituir uma regra que eu escrevi antes. Na nossa primeira videoaula, eu explico que o CSS, existem algumas prioridades nele, mas basicamente ele vai lendo, o navegador ele vai lendo de cima para baixo. Então ele vai chegar aqui, temos uma classe header que tem o fundo cinza e aplica todas essas regras. Aí ele chega aqui, olha, tem uma condição para quando for no máximo 376 pixels. Eu estou aplicando uma nova regra na nossa classe header. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a cor de cinza para azul. Se eu salvar, reparem só. Se eu aumentar aqui, volta para cinza. Se eu diminuir, vai para o azul. Então, vamos deixar aqui no 375 pixels. Se você não conseguir, selecionem aqui, clica no Mobile M. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero que, em vez de ficar lado a lado, eu quero que fique um abaixo do outro. Para eu fazer isso, utilizando o Display Flex, é muito simples. Eu vou dizer aqui que eu quero o Flex Direction. Eu quero que o Flex Direction, em vez de ser Row, porque ele já tem como default a condição Row, tá, pessoal? Row é linha, então ele fica em linha. Eu quero mudar de Row para Column. Se eu vier e salvar, reparem só, olha que legal, gente, o poder que o Flex ele dá para a gente.
E aí ele está aplicando para mim, ó, eu quero mudar a regra. Ah, Miguel, mas por que você não colocou o row aqui? Porque ele é implícito, pessoal. Vocês lembram que eu expliquei na aula passada que a div ela já tem como, de maneira implícita, implícita é o quê? Que não precisa ser mostrada. Ela já tem como maneira implícita, a div, o display block. E a mesma coisa com o display flex. A partir do momento que eu declaro alguma tag ou qualquer classe que seja como tipo de display flex, ele passa implicitamente que a flex direction é row. Então, eu não preciso repetir. Se você quer que fique em linha, não precisa repetir. É por isso, pessoal, que se eu vier aqui aumentar, ele já funciona. Se eu tirar o row aqui, ó, funciona normalmente. Se eu vier e tirar o display flex, ele para de funcionar. E é isso que acontece. Ele está aplicando o display flex e passando de maneira implícita que ele é uma row. Então, se eu vier aqui, ó, display flex, vou voltar e colocar aqui flex direction row, ele fica a mesma coisa com ou sem. Vou apagar o flex direction row. Ficou a mesma coisa. Se eu quiser um comportamento diferente, aí eu tenho que dizer para o CSS, ó, eu não quero que seja por padrão row, eu quero que seja column. Aí ele vai ficar um debaixo do outro. E aí, pessoal, tem umas configurações bem legais. Vamos supor que eu quero row reverse. O que ele vai fazer? Ele vai inverter para mim. Então, assim, eu pretendo colocar no canal umas novas possibilidades, umas novas aulas sobre o Flex, porque ele é muito poderoso, tem muita coisa para ser ensinada. Se vocês gostarem desse conteúdo e quiserem ver, deixa aí nos comentários, porque os comentários é meio que um termômetro, eu consigo medir o que a galera quer ver. Se vocês querem ver outra coisa, deixem aí também nos comentários que eu ensino para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou apagar aqui o nosso row reverse. E a gente tem, inicialmente, um layout responsivo. Aqui o que a gente poderia fazer para melhorar um pouco, talvez no nosso menu aqui, colocar um Text Align Center, que ele vai centralizar o nosso... Ah, não, desculpa, tem que ser no nosso LI. Deixa eu ver aqui. É legal a gente inspecionar, porque isso é muito importante. Ó. O nosso texto ele não está centralizado por conta do UL. Então, o que eu preciso colocar aqui não é no LI, e sim no nosso menu UL. Se eu vier aqui, ele está com uma margem. Vamos ver aqui, ó, no nosso Computed, ele está com um pad à esquerda aqui de 40 pixels. O que a gente vai fazer no nosso L? A gente vai tirar esse pad, então. É por isso que é legal, pessoal, reparem só que ele foi alinhado. É por isso que é legal a gente utilizar muito o console do navegador, porque ele ajuda a gente a mapear esses erros. Reparem que a gente tem o nosso layout responsivo. E aí vocês podem criar várias mídias para poder se adaptarem a vários tipos de dispositivos. Normalmente a gente faz 3 mídias. Uma para dispositivos móveis, outras para tablets e outras para dispositivos web. Mas aí vocês podem ter quantas quiserem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aí seu joinha. Quem não gostou, pode dar o dislike. Quem tiver alguma crítica, pode deixar aí nos comentários. E é isso. Peço que comentem bastante aí. Vamos colocar uma meta de pelo menos 100 likes nesse vídeo. O que vocês acham? Eu tenho certeza que a galera assiste e tem gostado bastante. E é isso, pessoal. Me sigam aí nas redes sociais e valeu!